Já cá estamos de regresso, o intervalo é bem curtinho para que não saia da nossa companhia. Ora, hoje vamos falar de oftalmologia pediátrica. É este o tema daqui em diante até cair o pano do nosso programa, até fecharmos o nosso programa. Doutora Sandra Guimarães é a minha convidada. Muito boa tarde. Bem disposta? Já nos conhecemos, porque estivemos em Braga a fazer uma reportagem que lá em casa vão ter a oportunidade de ver dentro de uns minutinhos. Vamos agora falar de um projeto do município de Braga. De Braga, não é? Começou Pois claro, acabei de dizer. Vamos falar do projeto do município de Braga em parceria com o hospital. A doutora Sandra está muito envolvida neste projeto. É um projeto cujo público-alvo são as crianças e a detecção precoce da ambliopia. E vamos também, e a doutora Sandra vai ficar também até ao final do programa. Portanto, pode colocar perguntas se ficarem dúvidas desta conversa sobre esta doença, sobre este problema de visão dos mais pequeninos, ou pode colocar de uma forma abrangente sobre tudo aquilo que lhe apetecer, tudo aquilo que se lembrar que afeta as suas crianças. Estamos sempre a falar de oftalmologia pediátrica. 225-083-204. Não precisa ter vergonha ou pensar duas vezes, pode ligar, que a doutora Sandra está aqui mesmo para responder às suas questões. Pode ligar já até e fique em lista de espera até ao final do nosso programa. Para já, doutora Sandra, então, vamos contextualizar. Que projeto é este do município de Braga em parceria com o hospital que se chama Pimpolho? Então, o projeto Pimpolho é um projeto que iniciou em 2014. Já temos algum tempo de rodagem. É um projeto que resulta de uma parceria inicial entre o Hospital de Braga e a Câmara Municipal de Braga, que foram os primeiros a acreditar no projeto Pimpolho e a abraçar esta ideia. E neste momento já somos 6 municípios desde 2016. Depois seguiram o exemplo. Exatamente. Outros 5 municípios desde 2016 associaram-se a nós e no Hospital de Braga então fazemos o projeto de prevenção da ambliopia. O que é isto? O projeto... Ambliopia é um nome complexo. Eu acredito que as pessoas às vezes não sabem o que é. Nem sabem o que é ambliopia e confundem com muitas outros termos oftalmológicos que também terminam em ia, miopia e baralham muito. Portanto, de forma simples, o que é ambliopia? A ambliopia é uma falta de desenvolvimento visual. É uma criança que, pelas mais diversas razões que falaremos provavelmente a seguir, não aprende a ver na idade em que tem que aprender a ver. Todos nós sabemos que uma criança, quando nasce, não sabe falar, não sabe andar, comer. Não sabe comer, nada disso, não é? E, portanto, vai aprendendo todas essas tarefas na fase em que o cérebro está apto a aprender. Eu costumo fazer esta comparação, que acho que é fácil de perceber. Ninguém se lembra de pegar num bebê de 1 mês de vida e pô-lo a gatinhar ou a andar a pé, porque ele não vai conseguir, o cérebro não tem ainda capacidade. E, portanto, tudo tem o seu tempo de aprendizagem e a visão também tem o seu tempo de aprendizagem. Mas, em muitas crianças, isso acontece de forma natural, sem os pais sequer terem que se preocupar com a ambliopia, ou não é assim? Exatamente. O normal é a criança, desde que nasce até ter um desenvolvimento total e seguro da visão, porque a visão desenvolve-se nos primeiros meses de vida mais, mas depois, para além de quando termina de se desenvolver, a visão tem que se manter. O que acontece é que, às vezes, aliás, na maioria das vezes, isso ocorre normalmente. Quando há algum obstáculo que não permite que isso aconteça, então aí é que vamos ter a ambliopia e é que vamos preocupar-nos. Isso pode ser desde o primeiro dia de vida até à fase em que ainda há maturação visual. As boas notícias é que uma detecção precoce permite tratar, se deixarmos passar aquela idade que já nos vai dizer, há pouco a fazer para corrigir a visão destas crianças, é assim, não é? Exatamente. A ambliopia é uma doença das crianças e que tem que ser tratada quando a criança é criança. E, dependendo da causa... E não somos crianças até aos 30. Pois não. E dependendo, muito bem. E dependendo da causa, nós podemos precisar de tratar muito, muito cedo. Por exemplo, antes de irmos para o ar, estávamos aqui a conversar. Este mês surgiram-nos 3 crianças, bebés recém-nascidos, que
antes de terem alta da maternidade, já nos foram referenciados por terem cataratas congénitas. Vão ser operados, um bebê vai operar já amanhã, portanto vão ser operados agora. E têm que ser operados em tempo útil, não é? E tempo útil, por exemplo, para uma catarata congénita pode significar entre as 4 e as 6 semanas de vida. Ok. Portanto, tudo depende de qual é a causa, do que é que nós estamos a falar. E na ambliopia estamos a falar de crianças de 3, 4 anos? Isso é quando nós vamos, depois de todas as crianças, porque estas crianças recém-nascidas com cataratas congénitas vão ter ambliopia, se não forem tratadas, e mesmo sendo tratadas, vão ficar sempre com alguma ambliopia residual, porque são situações de mau prognóstico, de prognóstico reservado. Mas, conforme a patologia, nós temos que ir atuando. Quando nós falamos 3, 4 anos de idade, falamos do quê? Falamos das crianças que, nos seus exames normais de saúde, dos cuidados de saúde primários, foram tendo exames normais, porque as cataratas congénitas são detectadas pelo pediatra normal e pelo médico de família. São crianças que não tinham nenhum estrabismo, porque os estrabismos também são detectados pelo médico de família e pelos pais. São crianças que aparentemente são silenciosas, que não têm nada e que têm de facto ambliopia. E essas ambliopias, sim, devem ser diagnosticadas aos 3, 4 anos de idade corrigidas rapidamente. E tratadas antes dos 5 anos, que é a altura em que começa a perder o efeito, o melhor benefício em relação ao tratamento. Muito bem, portanto, perante esta introdução, que já fizemos aqui uma introdução bastante completa, nós estivemos no Hospital de Braga, a nossa equipa esteve a acompanhar estes pequeninos de 3, 4 anos a esta consulta com a doutora Sandra e é isso que vamos ver agora. Uau, que gira que tu ficas! Isto deu-nos dados que não existiam até agora em Portugal. Ficamos a saber que mais de 4% das crianças alguma vez tiveram ou têm ambliopia, algumas já resolvidas, outras não. E para além das ambliopias que nós diagnosticamos, encontramos fatores de risco para a ambliopia em crianças que não têm ambliopia, mas na ordem dos 8%, muito, e mais de 5% das crianças tinham outras alterações que também têm que ser seguidas por nós. Estás a ver? Então põe lá igual, este igual àquele, como é que ele fica? Boa! Já está. Foi super fácil. O projeto Pimpolho é um projeto que surgiu em 2014, inicialmente com uma parceria entre o Hospital de Braga e a Câmara Municipal de Braga, que entretanto já se alargou a outros concelhos, somos neste momento 6 concelhos, e que no fundo o que faz é trazer as crianças numa idade ótima para rastreio de problemas oftalmológicos ao hospital. As crianças vêm todas as semanas, repartidas ao longo do ano letivo ao hospital, e nós fazemos um exame oftalmológico completo às crianças. Chegam com as colinhas, chegam ao auditório, no auditório são projetados filmes e vêm podem jogar jogos, têm cá fora um parque onde às vezes fazem rodinhas e brincam com os professores. Nunca estão em contacto direto com pacientes, portanto saem daquele auditório onde estão a brincar e a ver filmes e vêm diretamente para esta sala. Nesta salinha, então, fazemos os exames. A primeira avaliação do pimpolho é feita por um médico oftalmologista pediátrico e por um técnico ortopedista. Depois observamos a criança no biomicroscópio, na lâmpada de fenda, e aí percebemos se há alterações do globo ocular em si, quer do segmento anterior, quer do fundo ocular, e registamos isso. E o que é isto que está aqui? Um carro. Um carro. Ora, olha para dentro do carro. Aqui dentro do carrinho, aqui, olha o carrinho aqui. Vês ali um menino na televisão, vês? Então olha lá para o menino da televisão. No início o rastreio começou e tem como de facto foco principal a prevenção e sinalizar as crianças que tenham a ambliopia. A ambliopia é uma a doença mais frequente nas crianças que leva a uma diminuição de visão permanente se não for tratada nesta idade.
E o que acontece é que, ao fazer o exame oftalmológico geral, acabamos por encontrar outras situações que também necessitam do nosso seguimento. No fundo, nós fazemos uma avaliação para despiste da ambliopia e acabamos por também encontrar outras alterações oftalmológicas que seguimos. A tua medalha de bom comportamento. Uma medalha de bom comportamento. Espetáculo! Vamos lá? Cuidado aí a descer. Cuidado. Um carro. Então olha sempre aqui para o carro. Exatamente. Que lindo! Boa! O que é isto aqui, Miguel? E isto? E isto? Ora, olha. Elas colaboram? Colaboram até muito bem. Publicámos agora um artigo recentemente em que mostramos isso mesmo, a colaboração é excelente e acima até do publicado na literatura internacional. Com a escola, quando a criança está em grupo com o professor e com os colegas, tem uma sensação de compromisso e de cumprir a função mais vincada do que quando vem com os pais. Pronto. Então, professora, tem aqui os relatórios para entregar aos pais, está bem? Tem um relatório de cada menino, tem o nome aqui por fora e depois os pais têm aqui a informação toda que precisam, está bem? A enorme maioria está normal, há um ou outro que vai precisar de reavaliação. Com uma oftalmologista tão simpática, eles colaboram. Muito obrigada. Mas tudo aquilo ajuda. Delícia. Não, isto é uma delícia. De facto, estar aqui num ambiente de estúdio, eu até me esqueço, é mesmo bom ver as imagens, porque aquilo é que é o nosso dia-a-dia. Sim, nós estávamos um bocadinho derretidas a olhar para a reportagem. É muito bom e muito gratificante. E é curioso, já não me lembrava dessa parte da entrevista, que de facto a colaboração das crianças quando vêm com a escola é fantástica. De vez em quando nós temos um ou outro miúdo que está doente e que não pode, no dia em que se inscreveu para vir ao Pimpolho, não pode vir. E o que é que acontece? Nós facilitamos, num outro caso que de facto esteja doente, a possibilidade dos pais poderem trazer o menino fora no dia do Pimpolho, mas fora do dia, porque não iam ficar sem o exame, porque naquele dia estavam com 39 de febre. Claro. E demorámos mais tempo a ver um menino com o pai do que a ver às tantas 4 ou 5 com ou mais, professor, como tínhamos ali na sala, não é? Porque colaboram muito bem. Uns aprendem com os outros, um está a ver o outro a fazer, quando vai fazer já vai cheio de vontade de fazer igual. E de receber a medalha. Era isso mesmo que eu ia dizer. Para nós usamos o estratagema da medalha e depois do primeiro receber a medalha está tudo ganho, porque os outros querem todos ganhar a medalha igual. E, portanto, mas eu acredito que muitos dos pais que estão a ver agora é a primeira vez que ouvem falar deste assunto. É possível ou não? É que as pessoas estão alerta para miopia, para astigmatismo, acho eu, para cataratas. É possível. Em Braga já é muito pouco provável. Ok. Porque nós temos feito um trabalho... Estamos a falar de escolas públicas e privadas, não é, Estamos a falar de escolas públicas e privadas, todas são convidadas e temos uma adesão enorme. Nas escolas públicas quase 100% das escolas aderiram, dos 6 municípios. Até porque a Câmara depois fornece o transporte e tudo mais. Nas escolas privadas, menos, mas muito. Também temos uma adesão muito grande. E perdi-me que estávamos a seguir... Estávamos a dizer que os pais às vezes não conhecem, estão mais sensibilizados com os problemas. Porque nós fizemos um inquérito a 400 e muitos pais, exatamente sobre isso. E antes do projeto Pimpolho aparecer, até mais do que eu estava à espera, mas 70 e muitos % dos pais não sabiam que existia ambliopia. Eu não estava a contar que houvesse 20 e muitos que soubessem. Portanto, até fiquei bem impressionada. E a maioria dos que sabiam porque havia alguém na família ou por alguma questão específica. Mas depois do projeto Pimpolho,
a quantidade de pais que ficou sem saber o que era a ambliopia, mesmo vindo alguns ao projeto Pimpolho, passou para 25%. Curioso que quando os pais não sabiam o que era a ambliopia, apesar dos meninos terem vindo ao projeto Pimpolho, a pergunta era sempre, mas então, porque os pais têm que assinar um consentimento informado, ler um papelinho a explicar o que é o projeto, mas então não leu os papéis. Eu li, mas como era para o hospital, eu acredito e assinei e pronto, e nem sequer fui ver. Exatamente. Mas a maioria, de facto, fica a saber o que é. Em Braga já a sensibilização já é muito grande. Claro é que sim. muito importante divulgar. E é muito importante sabermos porque qualquer criança assintomática, entre os 3 e os 4 anos de idade, antes dos 5 anos, que é a altura em que diminui a eficácia do tratamento, deve fazer uma avaliação oftalmológica. Porque as crianças queixam-se de quê? Vejo mal? Se calhar nas salas de aula que as professoras estão provavelmente mais atentas, ou em casa, quando estão a ver televisão, talvez, ou a ver um livro, a ver porque não sabem ler ainda. É nessas alturas que os pais devem estar atentos, ou não há sequer esse sintoma, não há sequer essa chamada de atenção dos miúdos, olha que eu vejo mal. A minha sensibilidade ao longo destes 15 anos diz-me o seguinte: se nós falarmos de crianças mais velhas, isso tem sentido. Sim. Vejo mal, Ouço mal. ou estou a olhar para o quadro e fico a chorar e estou a ler e fico com os olhos lacrimejantes. Em crianças muito pequeninas é muito difícil valorizar isso. E, portanto, nós temos que valorizar os sinais externos, não é? Se a criança tem um comportamento estranho, se aproxima demais da televisão... Se desconcentra nas aulas, é sinal que não vê às vezes. Se desconcentra nas aulas, não há muitas aulas de concentração, às vezes aos 3, 4 anos. Sim, certo. Embora haja professores que levantam às vezes, eu acho que este menino, um ou outro, bate certo, mas a maioria das vezes que os professores dizem, eu não sei se este menino vê bem, porque nós perguntámos aos professores para ter o feedback. Acha que na sua turma, antes de os vermos, há aqui alguém que levante suspeitas? E raramente conseguimos ter mesmo um link, uma ligação entre as queixas e aquilo que se suspeita e aquilo que há. Portanto, o que eu acho mais importante é nós estarmos atentos ao comportamento da criança. Se ela se aproxima muito, se aproxima muito dos livros, dos bonequinhos, se parece estar desinteressada, dos tablets, muito importante, mas isso é mesmo muito importante e, em princípio, até pela nossa experiência, vimos isso no nosso projeto, se a criança troca os olhos, não é normal, ao contrário do que antigamente se pensava, é normal que trocar os olhos, isso depois passa com o crescimento, nunca é normal trocar os olhos a partir dos 4 meses de vida, portanto, não é normal trocar os olhos, se os olhos não estão alinhados, se os 2 olhos não estão a olhar para o mesmo sítio, se há um olho mais para dentro, mais para fora, mais para cima, é necessário consultar um oftalmologista. Curiosamente, no nosso projeto, já vimos praticamente 3.500 crianças. Desde 2014. E não temos casos de crianças com estrabismo que tivessem que ser diagnosticadas antes dos 3, 4 anos e não fossem. Ou seja, em princípio, de facto, todas as crianças com estrabismo que trocam os olhos são enviadas precocemente pelo médico de família. E que outras patologias vão descobrindo, vão detectando nestas consultas? As causas principais da ambliopia, são o estrabismo, os olhos trocados, e os erros refrativos, ou seja, refrativo significa necessidade de usar óculos. Os nossos olhos são uma esfera que tem incorporado no globo ocular, incorporado nessa esfera, 2 lentes da natureza que têm à volta de 66 dioptrias. Portanto, quando nós dizemos assim, o meu filho usa tantas dioptrias, tem 3 dioptrias nos óculos, os nossos olhos têm à volta de 66 dioptrias. Mas 3 faz diferença, doutor? Pois faz. Mas para dizer que isto é mesmo um sistema que tem que estar micrometricamente perfeito, não é? E se aquelas dioptrias dos olhos da natureza não estiverem perfeitas para aquele olho, a criança vai ver mal. Certo? E então nós temos que colocar uns óculos, de forma a que a lente dos óculos, somada às lentes naturais, dê aquilo que a criança deveria ter. Já que fala disso, deixe-me esclarecer uma dúvida que é um bocadinho pessoal. Uma vez ouvi, não sei se isto é daquelas coisas que nós vamos ouvindo e ouvimos mal, que a graduação dos óculos nunca deve ser exatamente aquela que nós precisamos porque o olho habitua-se. É verdade ou não?
Área muito controversa. Ok. Área muito controversa e principalmente quando falamos de miopia, porque há vários estudos e isso foge um bocadinho, começamos a entrar numa área muito específica. É como eu lhe digo, isto foi uma pergunta que eu me lembrei agora, nem tem a ver com o caso. Mas é uma área muito controversa e que lida com conceitos que são um bocadinho complexos de explicar aqui. No fundo, depende um bocadinho do que estivermos a falar. Okay. E, por exemplo, nas hipermetropias também é isso, depende, não é? Se uma criança tem uma hipermetropia, tem um estrabismo, uma tendência para ter estrabismo, temos que ter um tipo de atitude. Se não tem, se só tem a hipermetropia, apesar de ter as mesmas dioptrias, duas crianças exatamente com a mesma graduação, numas podemos precisar de pôr a graduação toda, noutras devemos provavelmente não pôr. Ok, portanto não é assim tão linear. Não. As crianças sinalizadas depois seguem tratamento, seguem com essa relação próxima com os oftalmologistas, ou depois quando já fica ao encargo dos pais não é seguido assim tudo tão à risca? As crianças que são sinalizadas levam uma cartinha para casa e os pais depois marcam consulta no Hospital de Braga. Essa consulta já não entra nas listas de espera normais de consulta, porque já são sinalizadas, nós já sabemos o que têm, e são seguidas e são tratadas, e não tratamos de facto só ambliopias. Agora, claro, de repente, estava ali a ver na reportagem, estava-me a lembrar que tivemos, por exemplo, 10 casos de torcicolos oftalmológicos, que é uma coisa que as pessoas... Uma coisa que as pessoas às vezes não associam. Se nós temos uma criança que está constantemente assim, nesta posição, ela pode não ter um problema no pescoço e pode ter um problema nos olhos e precisar de fazer uma cirurgia aos olhos e passa a ficar com a cabecinha direita. Okay. Isto é o quê? Para tentar ver melhor? Provavelmente tem um músculo que está parético, um músculo... Os nossos olhos mexem-se porque nós temos várias cordinhas, vários músculos que vão mexendo os olhos, e se um dos músculos estiver parético, estiver com menos força, não consegue fazer determinado movimento e a criança compensa esse movimento com a rotação da cabeça, nesta posição ou nesta posição. Depois é engraçado que nós dizemos aos pais, mas nunca reparou que... eu reparei, era o jeitinho dela, mas o jeitinho dela não é normal, porque o normal é nós olharmos de frente, não é? Não é olhar com posições anómalas. Desgalhar. Exatamente. Há uma coisa também importante que ainda não falamos aqui, que é todo este projeto é às vezes um alívio para os pais, porque as crianças estão na escola, ao cuidado dos professores. Aliás, como viram, as educadoras entram, não largam as crianças um minuto, não é? Nem na sala em que estão a ver o filme, para detectar já algumas coisas, nem depois durante a consulta, portanto estão com as crianças permanentemente. É um alívio para os pais, porque no fundo não têm que perder horas de trabalho para levar os miúdos, estar em lista de espera. Muito ali bem. Tudo acontece muito corridinho, não é? Tocou num ponto essencial e fundamental do projeto. A grande mais-valia social deste projeto é de facto a facilidade com que nós conseguimos ver as crianças sem os pais terem de faltar ao trabalho. Os pais levam os meninos de manhã para a escola e os meninos vão fazer um passeio escolar, como se fossem ao jardim zoológico, como se fossem ao circo, vão fazer um passeio, vão aprender competências, vão aprender como se comportar dentro do autocarro. Autocarros são fornecidos pelas respectivas câmaras municipais, como chegar a um sítio, fazer silêncio, entrar num anfiteatro e depois aí sim brincam e estão, porque não se consegue ter meninos de 3 anos paradinhos assim durante 2 ou 3 horas, não é? Portanto, eles têm que se mexer e ter a sua atividade normal, mas faz-se todo o processo sem que os pais faltem ao trabalho. E quando os pais, no final do dia, vão buscar os meninos à escola, os meninos, para além de todas as competências que adquiriram no passeio, para além do exame oftalmológico, levam uma cartinha com o relatório a explicar que não tem nada, ou nos casos em que tem, pedir uma visita breve ao oftalmologista. A dizer que precisa de E vão avaliação. Contentes porque deram um passeio, não é? Não estiveram só na escola. E vão muito contentes porque deram um passeio, exatamente. Essa parte dos pais faltarem ao trabalho é interessante porque, assim, os países são todos diferentes e têm todos políticas e formas de organização diferentes. E, por exemplo, em Portugal, na Suécia, em determinados países,
tudo o que são custos relacionados com a saúde e para se poderem fazer estudos económicos, são vistos numa perspectiva social integrada. Enquanto, por exemplo, em países como a Inglaterra, os custos da saúde são vistos na perspectiva do pagador. Qual é que é a diferença disto? Se eu estou a ver se vale a pena ou não os pais faltarem ao trabalho, se faz diferença ou não os pais faltarem ao trabalho, se isto são custos para a sociedade ou não. Certo. Ou se não faz diferença nenhuma, porque isso são despesas dos pais, depende da perspectiva em que eu estou a ver. Se eu estou a pensar assim só como pagador de um sistema, se eu for Sistema Nacional de Saúde e não pensar em mais nada à minha volta, eu penso assim, ora bem, se eu vir as crianças, X crianças, e diagnosticar X patologias e tratar X patologias, isto custa-me X dinheiro, e se eu não as tratar, isto custa-me Y dinheiro. E o benefício que eu tenho em termos de saúde é X ou é Y. Isto é uma coisa. E outra coisa é eu ver isto num sistema integrado, que é como nós vemos em Portugal e na Suécia e outros países, que é, não interessa só para o pagador, não interessa só para o Sistema Nacional de Saúde, interessa para a sociedade em geral. Claro. Quando eu digo assim, os pais não precisam de faltar ao trabalho, imensos pais, milhares de pais a faltar ao trabalho para levar os meninos à escola, é muito dinheiro para Claro que sim. no sistema integrado, não é? Exatamente. Ou a não detecção precoce, depois o dia também custa muito dinheiro. Exatamente. Custa muito dinheiro e custa muita saúde também aos meninos. Exatamente. Ora bem, este projeto ficou esclarecido. Obrigada, doutora Sandra, obrigada. que continua connosco para a última parte. Portanto, dúvidas que surjam do teor desta conversa, outras dúvidas em relação às suas crianças, pode fazê-las agora. 225-083-204. Um intervalo pequenino, já sabe, e regressamos a seguir com a doutora Sandra para responder a todas as suas questões. Até já.